IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. E um bom acompanhamento desta aula, que será ministrada mais uma vez pelo pastor e professor Exílios. Estamos falando diretamente dos estudos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor de Taguatinga Sul, que tem como pastor-presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Então, estamos no início da lição de número 2, olha só, número 2 de julho. Aliás, lição 2, de 10 de julho, domingo, que tem por título A Sutileza da Banalização da Graça. Olha só o que tem. O tema de hoje está baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 10. Efésios 2, de 4 a 10. O pastor Exílio estará fazendo oração e em seguida já começa a ministrar aulas, lendo os textos, etc. Muito bem, meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar com todos. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua graça, a tua sabedoria, ó Deus, para ministrar esta aula. Usa esta lição para edificar, confortar, consolar, instruir a todos nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Minhas irmãs e meus irmãos, como já foi dito, né, o tema, a sutileza da banalização da graça, e o texto áureo está em Efésios 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática diz assim: a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Maravilha. Então vimos aí, em tela, passando para a próxima tela, que é a leitura bíblica em classe, que conforme está em tela, está em Efésios capítulo 2, versos 4 ao 10. Versículo 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, que andássemos nelas. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, vimos aí a lição de hoje, como é de praxe, está dividida em 4 tópicos, conforme está aí em tela. O primeiro é compreendendo a graça. 2, a graça no contexto bíblico. 3, a graça no contexto da reforma. E, por último, a graça no contexto contemporâneo. Professor Silas, quais são os objetivos da lição? Bem, meus irmãos, os objetivos da lição são os seguintes. Primeiro, mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás. 2, descrever a natureza do ataque. 3, elencar as esferas do ataque. E, por último, o 4, pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Maravilha. E, como é óbvio, né, iremos logo para a introdução. E a introdução, conforme está em tela, ó, está de azul, está bem claro, está bem destacada, nos diz: nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nos últimos anos cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Contudo, muito do que se prega e se ensina como sendo o Evangelho da Graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. Professor Silas, e aí? O que o senhor tem a dizer? A graça é o seguinte:
ela custou um preço muito alto, pastor, Muito bem. né? Para ser banalizada, né? Como se fosse algo assim humano. A graça não é um negócio, a coisa humana. Ok. A graça, ela é divina e custou um alto preço, pastor. Maravilha. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos. Olha só, a lição de hoje vem de forma bem impactante trazer-nos luz sobre esse tema tão importante, a graça. E, a título de introdução, vimos na lição número 1, a passada, que a palavra sutileza significa engano, sedução, conforme a Bíblia. Vimos que a sutileza, a sedução, é uma das armas ou das estratégias de Satanás para fazer com que a igreja não consiga alcançar seus objetivos. E hoje iremos estudar a doutrina da graça, que é o âmbito do cristianismo, E, evidentemente, iremos ver também algumas sutilezas, Algumas estratégias que têm como intuito banalizá-la. E o que a nossa aula vai dizer? Qual é a resposta para tudo isso? Tópico 1. Compreendendo a graça. Primeiro, precisamos compreender a graça. Está aí, ó. Tópico 1, compreendendo a graça. 1.1. A graça é divina, né, Silas? É divina. E aí, você pode lembrar, então, Silas? ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens, conforme 1 Coríntios 1, 21. E de azul está assim. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. Ninguém pode salvar a si mesmo, pastor. É isso mesmo, Silas? É isso mesmo, pastor. Quem é o homem, né, pastor, para merecer tão grandiosa dádiva, né? Verdade. A graça divina. Para falar a verdade, pastor, o ser humano, na nossa linguagem, assim, só dá trabalho a Deus, viu, pastor? Dá trabalho a Deus. O homem peca, vou até usar uma linguagem meio chula aqui, o homem peca, se lambuza de pecado, E mesmo assim, Deus se importa com ele, Quer dizer, nós, se importa com nós. Aí vem alguém e faz interpretação dessa graça como se fosse de nenhum valor, banalizando, pastor? Queridas irmãs e irmãos, ainda eu quero trazer alguns informes sobre esse ponto 1, a graça é divina. Observe, o termo graça é encontrado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Óbvio, sendo mais comum no Novo Testamento, especialmente nas cartas paulinas. Detalhe, no Antigo Testamento, o termo hebraico excede, em diversas passagens, é traduzido por favor, misericórdia, bondade amorosa ou graça que procede de Deus. Está em diversas referências, Êxodo 34:6, etc, etc, etc. Por outro lado, no Novo Testamento, o termo grego para graça é charis, que ocorre 164 vezes no Novo Testamento, sendo 101 vezes nas cartas de Paulo. E um detalhe, a carta de Paulo aos Romanos é a carta número 1 em termos de tratar do assunto da graça, da justificação, é a carta extremamente teológica. E, dizendo isso, podemos dizer o seguinte, que a graça é divina, portanto, o ser humano apenas é carente necessário dela para poder se salvar. E somente Deus, através da graça, pode salvar, evidentemente, Dito isso, passemos para o ponto 2, que vai dizer que a graça é imerecida. Isto é, eu e você, nós não merecíamos, mas Deus é bom e nos deu a graça. Bom, e aí vem o ponto 2, a graça é imerecida. Está de vermelho, meus irmãos. A graça é um favor imerecido. A Escritura diz que não há justo nenhum sequer. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Isaías 64:6. De azul, fechando. A nossa condição, portanto, antes de conhecermos a graça, se assemelhava a alguém que devia ou que deve uma grande quantia e, óbvio, não tem com quem pagar. E Jesus veio e pagou para nós, Sila? Fechando a sinopse ou a síntese, a graça é um presente inefável que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável e dá vida ao moribundo. Portanto, Jesus é a manifestação da graça de Deus. E aí, Silas? Hein, pastor? A necessidade da graça, A graça, favor merecido. Ponto 2, não está vendo aqui, Que o ponto 2. Isso. O homem, ele é trabalhoso, pastor. Essa graça merecida, olha, Deus percebeu que o homem não tinha condições de salvar a si mesmo. Isso. Não é verdade, pastor? Pecou, não pecou por ignorância, pecou quase que deliberadamente, mas Deus concedeu
vamos dizer assim, essa bondade, esse favor, por iniciativa própria, Isso. para que o homem se redimisse. Né? Muito bem. Então, isso aí é um tema muito alto e o homem tem que valorizar essa graça, pastor. Muito bem. E detalhe, irmão Sila e queridos irmãos que participam conosco. Eu posso dizer aqui, existe duas formas de graça. Temos a graça comum, Sila e irmãos. A graça comum. O que é a graça comum? É a graça comum que é aquela graça que Deus estende a todos os seres humanos. Por exemplo, tudo que o ser humano tem de bom são dádivas recebidas de Deus por causa da sua graça comum. Mateus 5:45, Atos 14:17, Romanos 1:19-21. De outra maneira, não haveria vida sobre a terra. Portanto, a graça comum mantém, não é, além do fôlego de vida, a qualidade da existência humana. Agora, a graça imerecida, Silas e minhas irmãs, refere-se o quê? A graça especial de Deus, né? Graça essa que foi manifestada em João 3,16, que emana do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por essa graça imerecida, graça especial, Deus salva e justifica o pecador, tornando-o filho de Deus. Portanto, fechando esse ponto, Jesus cumpriu as regras da justiça de Deus, oferecendo a graça para sermos salvos. Silas, minhas irmãs e meus irmãos, o cerne da doutrina da graça está no fato de que mesmo a humanidade, como disse Silas, merecendo ser condenada, Deus, por sua infinita graça, a quer salvar. Verdade. Né, Silas? Pronto. E aí, passamos agora para o tópico 2. Vimos o tópico 1, né? Compreendendo a graça. A graça é uma dádiva de Deus, ela é imerecida. E agora vejamos a graça no contexto bíblico. Tópico 2.1. A necessidade da graça. E aí, Silas, você pode ler para nós de vermelho? Diz o seguinte, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. Adão foi criado como um ser moralmente livre. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. A queda produziu consequências tanto para Adão como para a sua posteridade, pois ele era o cabeça da raça. E como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. Maravilha. Conforme Romanos 5,12 e Gênesis. Uma das consequências da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina, que exige punição do pecado. Se, por um lado, a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou-o a prover a cruz como meio de justificação. Em Cristo Jesus, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Maravilha. É isso, Silas. O que você Nós quer agregar? costumamos dizer o seguinte, Deus é bom o tempo todo e só faz o bem, certo? O homem, pastor, não pecou por desconhecer, ele foi advertido, não foi? Lá no Éden, como o irmão falou ali, no Éden foi advertido acerca do que não deveria, do pecado. Ele desobedeceu, aí veio a consequência, né? A consequência. A justiça de Deus prevaleceu, né? Houve as consequências, mas Deus, por sua própria vontade, iniciativa, né, meus irmãos? Iniciativa, quis redimir o homem, né, que pecou, que se afastou de Deus por ele. O homem não tinha e não tem condições de salvar a si mesmo, né? Mesmo sendo bonzinho, fazendo caridade, não tem. Deus viu essa carência, viu essa necessidade e concedeu a graça, embora aplicando a justiça através da cruz, como o irmão escreveu ali. Muito bem. Mas concedeu essa graça, essa dádiva. Assim, como se diz, de graça, se o homem não merecia. Podemos afirmar, como está aí em tela, né, que há uma necessidade plena da graça por parte do ser humano. Aí eu quero dizer o seguinte, para agregar mais informe sobre esse ponto, a necessidade da graça. A graça, minhas irmãs e meus irmãos, é o antídoto criado pela justiça de Deus, olha o detalhe, para aplacar sua própria justiça. Continuando, Jesus cumpriu as regras exigidas pela justiça de Deus, oferecendo-se, né, na cruz do Calvário como instrumento para que nós, pudéssemos ser salvos. Na verdade, queridos, Deus, observe, salvou-nos para Ele e por Ele. Ou seja, o Deus da justiça é também o Deus da graça. Somente a graça de Deus pode nos capacitar a viver uma vida saudável para a glória de Deus. Eu quero trazer, Ciro, uma observação sobre o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus. Queridas irmãs e irmãos, aqui a nossa declaração de fé
É a nossa teologia assembleiana. E o que diz a declaração de fé? Observe, na página 100, a declaração de fé diz sobre a necessidade da graça. O que ela diz? Diz o seguinte: a queda do Éden arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou inclinação para o pecado. Continuando, diz a declaração de fé, né? A natureza moral foi corrompida e o coração humano tornou-se enganoso e perverso. De acordo com a nossa declaração de fé, todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecado, como diz a Bíblia. Fechando, diz a declaração de fé, a corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição, corpo, alma e espírito, conforme lemos em Isaías, né? Ok? E aí, fechando, isso prejudicou todas as suas faculdades, quais sejam intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. Aí vem um detalhe, minhas irmãs e meus irmãos. Portanto, diz a nossa declaração de fé, o homem, o ser humano, por si mesmo, viu, Silas, não consegue voltar-se para Deus sem o auxílio da graça divina. Dito isso, passemos para o ponto 2 do tópico 2. Estamos no tópico 2, a graça no contexto bíblico. 2, a extensão da graça. A graça, ela é estendida a todos, a alguns. Vejamos o que diz esse ponto. Está grifado aí, meus irmãos. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. A graça, portanto, é extensiva a todos e não somente aos eleitos, como diz alguém aí. A graça, ela é universal. O que é isso? Também, contudo, não é universalista. Vou repetir, a graça ela é universal, é para todos. Contudo, não é universalista. Destrinchando, uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente do credo, religião, arrependimento, comportamento, serão salvos. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus vai salvar todo mundo independente de arrependimento. Ao contrário, a Bíblia não diz isso. Não. A Bíblia diz que a graça é universal, porque é estendida a todos os homens. Todos que se arrependem e confessarem a Cristo podem ser salvos. Portanto, a graça é oferecida a todos. Observe, minhas irmãs, meus irmãos, está aí de vermelho. A graça é oferecida a todos. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que aceita Jesus, que crê que Jesus morreu para lhe salvar. E aí, fechando o tópico 2, está bem claro, no contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens. E por isso ela é estendida a toda a humanidade. Porém, para tomar posse dessa bênção, sim, tem que fazer o quê, Silas? Tem que aceitar, tem que crer. Jesus, sua observação, Silas. Bem, pastor, o irmão falou ali sobre a universalidade da graça, que ela não é assim, ela é estendida a todos, mas quem aceitar Jesus, né? Por outro lado também, o homem pecou, aí vem a universalidade do pecado, mas do pecado, né? Ele foi advertido, a extensão, o irmão está falando sobre, o terceiro tópico, né? É o primeiro tópico, né? Estamos no segundo tópico 2, ponto 2, a extensão da graça. O pecado em um só homem, pastor, passou a todos, atingiu toda a humanidade. Aí se fala da universalidade do pecado. Perdeu a comunhão com Deus. Isso. Mas para a remissão do pecado e o perdão da salvação, Deus, por sua graça, né, pastor, estendeu a todos os homens, mesmo não merecendo a justificação. Mas tem um porém. Ele apenas entra com a fé, ele tem que submeter, ele tem que aceitar. Pois a pena era de morte, a morte eterna. Mas Deus o justificou pela graça, pelo sacrifício de Jesus. Então, Deus estendeu a graça. Muito bem, tem a graça, mas está aqui, está à minha disposição. Eu é que tenho que aceitar Jesus. Né? E assim mesmo, pastor, é o Espírito Santo que convence o homem. Né? Muito bem. Observe, meus irmãos, sobre esse ponto, sobre a extensão da graça, é importante nós jogarmos mais luz, porque existe uma polêmica, né? A graça é irresistível. Quem está debaixo da graça, uma vez debaixo da graça, não cai mais. O que acontece? Observe. Tem umas correntes que falam isso aí, né, pastor? Observe, minhas irmãs, meus irmãos. A teologia da definição de Deus é bem clara, eu vou já explicar. A graça não faz distinção de pessoas. Para a graça de Deus, o que existe são seres humanos pecadores, indesculpáveis, necessitados do amor e da misericórdia de Deus, a fim de serem salvos. Através da morte expiatória, como disse Silas, de Cristo, a graça manifestou-se aos homens. Portanto, aqui é bíblico, do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos que a vontade de Deus é que todos, sem exceção, sejam salvos.
porém nem todos querem ser salvos. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus na cruz foi por todos. Jesus morreu por todos. Mas para que o sacrifício de Cristo na cruz tenha efeito, né, salvífico na vida de alguém, esse alguém precisa crer, aceitar. Ok? A Bíblia revela a relevância da fé e do arrependimento. E aí a pergunta que não quer se calar: o que diz a teologia da Assembleia de Deus? O que diz a Declaração de Fé da Assembleia de Deus sobre esse ponto? Vamos lá. A Declaração de Fé da Assembleia de Deus, na página 113, diz o seguinte: o que ela diz sobre a extensão da graça? Diz lá, diz a Declaração de Fé. É a nossa teologia. Abre aspas. Deus, olha só o detalhe, derrama sua graça sem a qual o homem não pode entender as coisas espirituais, ou seja, foi Deus que tomou a iniciativa da salvação, agindo em favor das pessoas. O que é graça? De acordo com a declaração, graça é favor imerecido, como já vimos. Portanto, diz a declaração, é por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, diz a declaração de fé, que é a nossa teologia, todavia os seres humanos, influenciados pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher. Portanto, Deus proveu a salvação para todas as pessoas, mas essa salvação, meus queridos, aplica-se somente àqueles que creem, que aceitam, conforme Romanos 3,22. Nesse sentido, não há conflito entre a soberania de Deus e a liberdade do homem. Aqui para nós, Silas, fechando, escute, minhas irmãs, Deus não decretou, desde a eternidade, salvar alguns e condenar outros, independentemente de suas vontades e escolha, como alguns aí dizem. Deus, detalhe, não convence quem não quer e recusa-se a ser convencido. Portanto, a salvação é para todos, não é? Não existe grupo especial. Jesus morreu por todos. Agora a pessoa tem que aceitar, né, Silas? Verdade. Continuando, né? Passemos agora para o tópico 3. Então, no tópico 1, no tópico 2, aliás, que acabamos de falar, vimos, né, a graça, vimos a graça no contexto bíblico. Ela é para todos, sem exceção. Agora, todos têm que aceitar. A graça, ela é universal no sentido de que Deus quer salvar a todos, mas não é universalista, né? As pessoas precisam crer, se arrepender e aceitar Jesus como Salvador. 3. A graça no contexto da reforma protestante, Silas. Vamos lá? Vamos lá, então. Isso. 3.1. A corrupção da doutrina da graça. Eu vou ler aqui, sabe, Dinho? A corrupção da doutrina da graça, o contexto da reforma protestante, tá aí, meus irmãos, em tela, ó, tá grifado, do século XVI, é muito diversificado. Aí vem, de vermelho, de uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surgiu como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação do que, Silas? Da doutrina da graça. Da graça, que no período da Idade Média, infelizmente, havia sido totalmente desconfigurada, né? Ok? Aí, de azul, a salvação pelas obras, durante a Idade Média, havia substituído, ou substituiu, podemos dizer assim, a salvação pela fé somente no sacrifício de Cristo. Em outras palavras, a salvação havia se tornado o que, Silas? Meritória. Meritória. E suas considerações, não há merecimento de ninguém. Bom, é o seguinte, pastor, a corrupção, né? Isso. É o seguinte, por um longo período, como o irmão falou aí, antes da reforma, a doutrina da graça, ela foi se esmaecendo, né? Sendo deturpada, né? Desvalorizada e banalizada. Muito bem. Onde a moralidade e a ética, né? Certo. Deixavam muito a desejar. Dava-se mais valor, para efeito de salvação, às obras, como o irmão escreveu aí. Isso. As obras que substituem a fé. Como que, por si só, os homens pudessem se justificar e salvar-se a si mesmo, desprezando até a fé. Muito bem. Então, por esse lado, a reforma veio com muita propriedade para colocar no eixo Isso. a graça de Deus para com os homens. Muito bem. Minhas irmãs, meus irmãos, olha, observe que sobre a corrupção da doutrina da graça, no que diz respeito à reforma, a mensagem dos reformadores foi sumariada em 5 pontos conhecidos como solas, ou os solas. Sola Escritura, somente as Escrituras. Solus Christo, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. E Soli Dio Glória, glória somente a Deus. Observe, quando os reformadores afirmaram somente a Escritura, Silas, minhas irmãs, meus irmãos, eles estavam expressando sua submissão
a autoridade de Deus como expressa através da Bíblia. Portanto, para eles, somente a Bíblia é nossa autoridade última, não o Papa, nem a igreja, nem as tradições da igreja, ou os concílios eclesiásticos, menos ainda as intuições pessoais ou os sentimentos subjetivos, mas somente as Escrituras. Então, eles basearam, né, a salvação somente pelos princípios da Escritura. E pela Escritura a salvação é para todos e é de graça. Maravilha. Sendo assim, aí vem o ponto 2, que aí eles buscaram restaurar qual doutrina, Silas? A doutrina da graça. Você pode ler para nós? Vamos lá, então. A reforma surgiu como reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero se tornou o principal porta-voz da doutrina, pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como as 5 solas, como o irmão já leu ali, sola gratia, né? Isso. É a graça. Os reformadores estavam convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A graça não aceita mistura. É pela graça somente que somos salvos. E aí, sim, a sinopse do termo diz o seguinte: a graça, no contexto da reforma, revela 2 realidades. A corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Podemos dizer, Ciro, que essa corrupção seria a banalização da graça, da doutrina da graça. O desprezo, o desdém e tal, né? Suas palavras. O desprezo, a banalização da doutrina causaram reações dos mais atentos da época, né? A palavra de Deus, as Escrituras. Então aconteceu a reforma, destacando Lutero, né, como um dos principais baluartes da doutrina da fé. Seu principal discurso pela fé somente ficou conhecido, como o irmão falou anteriormente, aí as 5 solas, né? E aqui nós estamos tratando da sola gratia, só a graça, né? Não existe, meus irmãos, jeitinho, não existe atalho, não adianta ser bonzinho. Para o dom da salvação, Deus deu a graça. E ela é de graça, como diz o pastor, o nosso professor Isidro, é de graça, somente você aceita. Então, agora veio a restauração da graça. Com a restauração da graça, entrou a fé. Como diz nosso lá amigo, somente pela fé, né? O Lutero, no seu tema, no seu lema mesmo. Muito bem, muito bem. Observe, irmão, que o assunto aparentemente é um assunto fácil, só que ele é meio problemático, né? É meio assim complexo em alguns pontos. Aqui para nós, Silas, não que a Bíblia seja complexa. A Bíblia Sagrada, olhem, meus irmãos, os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, em lugar nenhum no Novo Testamento existe esse embate, né? Não, salvo uma vez, salvo para sempre, a graça... Não. Lá está bem claro que a graça é para todos e agora todos têm que aceitar. Né? E aqui, né, durante a Reforma Protestante, no século XVI, né, foi quando buscou-se restaurar o ensino bíblico sobre a graça, que ensino esse que foi deturpado, banalizado durante a Idade Média. Né? Sola gratia, somente a graça, portanto, fala de quê? Fala de uma salvação, como disse Silas, somente pela operação graciosa de Deus. Em outras palavras, meus queridos, não há mérito humano, além do exercício do quê? Da fé. A única coisa que o ser humano tem participação é a fé. Ele tem que crer. Ok, Silas? É a salvação como fruto da bondade, da misericórdia de Deus. Para com quem? Para com a humanidade. Ainda sobre esse ponto que eu quero aqui, isso aqui é um ponto que na teologia existem as divergências, o calvinismo, arminianismo, não sei o quê, aquela coisa toda. Olha só, qual é a teologia professada pela Assembleia de Deus sobre essa temática? Observe, ó. A exposição da Assembleia de Deus. Olha para cá, meus irmãos. Conforme a declaração de fé, a nossa teologia, aqui, isso aqui é importante. Conforme a declaração de fé, nós seguimos a seguinte tese. A declaração de fé diz: Deus proveu a salvação para todas as pessoas. É a nossa convicção, é a nossa visão teológica. Mas essa salvação aplica-se somente àqueles que creem. Romanos 3:22, não é? Rapidinho, a teologia que nós, assembleanos, defendemos é a teologia de que tem uma visão arminiana e é sinergista. O que é isso, pastor? O que diz? É a teologia que reconhece, escuta, Sila, meus irmãos, que toda graça salvífica procede de Deus e que uma livre colaboração do homem é possível,
por intermédio da graça preveniente. Que graça é essa? É aquela graça que precede e capacita a resposta de uma pessoa ao chamado de Deus, isto é, dando início à conscientização da necessidade de Deus da salvação. Portanto, a teologia assembleana, conforme a declaração de fé, tem a seguinte posição bíblica: a salvação é incondicional, escute, da perspectiva daquele que a concede. Sobre a ótica de Deus, a salvação é incondicional. O que tinha que ser feito já foi feito. Agora escute, do ponto de vista humano, ela é condicional. A pessoa tem que aceitar, tem que perseverar. E é até o fim. É assim será salvo. Essa é a nossa defesa de fé. Não respeitamos as outras posições, mas aqui, meu querido e minha querida, estamos falando da nossa igreja, né? E se você que faz parte, você obreiro, teólogo, ensinador, que não comunga com essa ideia, reveja seus conceitos. Vamos lá, último tópico, qual é? Outro tópico, a graça no contexto contemporâneo. Contemporâneo, dias atuais. Vamos lá, Silas. Né? 3.4.1, a graça barateada. Vou ler aqui, Silas. Minhas irmãs, está aí de azul. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou que, Sila? Mundanizada. A lá vão ter, né, Sila? De fato, o evangelho expressado por alguns ensinadores e pregadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, né, em termos de conhecimento teológico, etc., menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge, isso é necessário voltar com urgência. Para onde, Silas? Para o evangelho da genuína graça de Deus. E aí, sua observação, Silas? A graça barateada. Parece que o conhecimento humano suplantou algumas doutrinas cristãs, não parece, pastor? Inclusive a graça, meus irmãos. Há uma superficialidade, vou até dizer, um relativismo, que o mundanismo é querendo misturar, né, o verdadeiro evangelho, a graça, né? Como se isso nunca fosse cobrado, mas é cobrado, meus irmãos. Isso resume em desprezar o preço da graça. Lá em João, em 1 João não, o Evangelho de João, capítulo 1 e 12, ele fala assim, mas todos quantos os recebeu, quer dizer, aceitou, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, há uma condição, como o pastor Egito falou anteriormente. Isso. É de graça, mas você tem que aceitar. O bolo está na mesa. Tem que comer. Tem que comer o bolo. Você quer ou não quer, então dá licença. Tem que tomar posse, né, Ciro? Tem que tomar posse. Vai lá e pega o seu bolo. Pega, é de graça. Se numa posse, morre de fome. Mas você tem que alcançar o pedaço que você quiser. É isso aí. Então, ela não é barata, não, viu? Eu queria trazer uma observação sobre a graça barata, meu querido, porque aqui para nós, né? Observe que o tema da lição é sobre o quê? As sutilezas, né? Da banalização da graça. Sutileza quer dizer o quê? Engano, não é? Astúcia, sedução, E tá aí. E aí, observe, ninguém pode se esconder atrás da graça de Deus para pecar pensando que vai ficar impune. É graça, tudo é graça. Cuidado, hein? O que sememos, colheremos. É preciso saber usar a liberdade que temos, a liberdade que Cristo nos deu, porém com responsabilidade. A graça de Deus revela a sua bondade, meus irmãos, e não a permissividade. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É aqui diz a Bíblia. Além de não poder fazer o que quer, também não continua fazendo as coisas antigas. A graça, querido, nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. E aí existe dentro desse ponto aquela visão, salvo uma vez, salvo para sempre. Já que a graça me alcançou, a graça é irresistível, não é? Então eu não vou mais cair. Lei do engano. Essa é uma posição que os nossos irmãos de outra confissão, da confissão calvinista, nós respeitamos. Mas e a Assembleia de Deus? O que nós, a Assembleia de Deus, qual é a nossa teologia sobre isso aí? Mais uma vez, queridos irmãos, queridos obreiros que participam conosco da CBD, a nossa fala teológica tem que estar coadunada com isso aqui. E o que diz a declaração de fé na página 114? Na página 114, lá está a teologia que adotamos. O que diz lá? A teologia que adotamos não contempla, escute, a teologia que adotamos não contempla, viu, Cila? A doutrina que diz, abre aspas, uma vez salvo, salvo para sempre. A declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 114, diz, abre aspas, rejeitamos
A afirmação segundo a qual uma vez salvo, salvo para sempre. Pois, conforme a declaração de fé, entendemos, à luz da Bíblia, que depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade, viu, Silas, de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. É o que a Bíblia diz, Hebreus 3:12. Portanto, de acordo com a declaração de fé, a nossa teologia da graça, diz o quê? Não há dúvida quanto à possibilidade, é a nossa teologia, a teologia da graça, da Assembleia de Deus. Não há dúvida quanto à possibilidade do salvo perder a salvação e apostatar-se da fé, que o diga Ezequiel 18:24. Temos também, conforme a declaração de fé, a advertência de Paulo aos Coríntios, que diz: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios 10:12. Fechando o que diz a declaração de fé. Cremos que, embora, é a nossa declaração de fé, é a nossa teologia, se você não comunga com ela, não tem as mesmas convicções que a nossa teologia põe, você tem que rever seus conceitos. Cremos, diz aí, cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida, ela, a salvação, deva ser cuidada, deva ser zelada, deva ser confirmada. Dito isso, Silas, último ponto. O valor da graça. Eita, maravilha. Silas, você pode ler para nós? Vamos lá então, valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Isso. Por preço, né? Conforme Coríntios 7:1. Isso. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação. O sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Isso. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isto é, a graça. Em outras palavras, em termos de para que haja salvação, sim, o que tinha que ser feito já foi feito. Já foi feito, é um produto acabado. Da parte de Deus já fez tudo, foi, Silas? Jesus disse: Pai, está consumado, né? E da parte humana, o que falta? Só aceitar. Está lá. Está à disposição. Isso. Né? Então, eu posso... só um terceiro comentário. A graça, como falou, assim, ela tem um preço. E um preço alto. Preço de sangue. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Um sacrifício, uma morte sofrida. E não de animal, um sacrifício como era da época. Né? Digamos assim, foi um sacrifício, um produto divino. Perfeito e acabado. Muito foi bem. O sacrifício de Jesus Cristo, né? Custando a morte sofrida. Isso. Está sendo de graça para nós. Mas quem custeou, pagou caro, pastor. Ele desembolsou caro. Então, por que nós negligenciarmos tão grande salvação? Como diz lá Hebreu, né? Hebreus 4:2 fala: como escaparemos nós se negligenciarmos, se banalizarmos, se desprezarmos, né? Fala assim, né? Tão grande salvação, vulgarizar, banalizar, né? A graça é um preço justo, perfeito e acabado. Deus pagou o que você não merecia, mas ele falou: mas eu quero assim mesmo. Eu quero ele estragado. Eu sou misericordioso. Ele está estragado, mas eu vou querer assim mesmo, estragado. Eu vou arrumar ele. Eu vou dar uma arrumadinha nele. É acabado. Que não deve ser pechinchado. Não adianta pechinchar. Quando eu falo pechinchar aqui é banalizar. Não, eu sou salvo mesmo, vou fazer o que eu quero agora, porque já foi alcançado pela graça. Negativo. Porque não temos nenhum mérito, nenhum valor para pagar. O que você não tem que pagar e trocar o teu de Cristo? Não tem nada, pastor. Nem ser bonzinho, fazer boas obras não adianta. Então, em si, podemos dizer o seguinte: a graça é para todos, meus irmãos. Sim. E essa graça foi alcançada não de graça. Foi pago um alto preço, e o preço foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Com o seu sangue, ele justificou aquele que era injustificável diante de Deus. Já que já foi feito tudo, já que é de graça, então não vou ficar à vontade, não. O que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que aceitar, tem que tomar posse. O banquete está posto, né? A mesa está posta. Você tem que comer, meu querido. Se você não comer, você vai morrer de fome. Fechando o ponto aqui, eu quero dizer o seguinte: a graça, viu, Cira? Minhas irmãs e meus irmãos, escute o que eu vou falar. A graça é uma peculiaridade do cristianismo bíblico. Não é? Em nenhuma das religiões, se alguém buscar em qualquer outras religiões, nos dogmas dela, na teologia das demais religiões, jamais encontrará uma relação de mérito para uma doutrina como a graça. Todas as religiões há uma relação de mérito para conseguir a bênção. Em outras palavras, você tem que fazer para merecer.
Você tem que fazer isso para alcançar aquela graça. Você tem que fazer isso para ir para o céu. No cristianismo bíblico, a Bíblia diz, já está tudo feito. Tome posse, creia. Fechando, no cristianismo a salvação é dada gratuitamente, não pelas obras. Não é pelo que eu faço. Ele já fez tudo. Ele quer apenas... A única coisa que Deus quer de nós, viu, queridos, é crer e permanecer. Meus irmãos, minhas irmãs, e aí nós queremos começar a terminar fazendo a seguinte observação. Na lição de hoje, vimos os 4 tópicos. Vimos compreendendo a graça, vimos a graça no contexto bíblico, né? Vimos a graça no contexto da reforma e, por último, a graça no contexto contemporâneo. Em todos os 4 tópicos, vimos que a graça de Deus é para todos, porém, para que alguém ou para que os todos alcancem tal graça, tem que crer. Silas, dito isso, conclusão da lição, que vai fechar, não é, essa lição maravilhosa. Lê para nós. A conclusão diz o seguinte: essa lição partimos da necessidade de compreender corretamente o que é a graça de Deus. Muito bem. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou a reforma, as Escrituras continuam ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Suas observações finais, Silas. Hein, pastor? A graça foi implantada por Jesus na humanidade, né? Pelo sacrifício de Jesus mesmo, dele mesmo, entregando a si mesmo, né? Isso. Por isso, e por maior, pastor, que seja o conhecimento humano, mais apurado, mais científico, mais inteligente, nada vai substituir ou anular a graça, quer dizer, a dádiva do amor de Deus para nós. Muito bem. Né? Basta o quê, pastor? Só obediência, isto é a fé, aceitar o sacrifício de Cristo, pronto. É tão simples, pastor. Tão simples. Não é complicado a salvação. Isso. É simples, mas o pessoal, ele quer se valorizar, quer não, na graça é lá, eu aqui, eu vou fazer o meu jeitinho aqui, vou ser bonzinho. E outras querem privatizar a graça, né? Quer privatizar a graça, exatamente. É verdade, é. Oh, glória a Deus. Quer privatizar, banalizar. Eu quero, viu? Conforme você já falou, eu quero também fazer a minha conclusão dizendo o seguinte. Observe, minhas irmãs, meus irmãos. A graça não faz acepção de pessoas. Ela não foi manifestada para abençoar somente alguns, não é? Ou de forma exclusiva a um grupo especial. Não. Mas foi manifestada para toda a humanidade. Porém, só desfruta das bênçãos da graça os que creem, os que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não é? Portanto, observe, só há um jeito, eu quero deixar bem claro aqui, só há um jeito de impedir a ação da graça de Deus em sua vida. Não que a graça seja irresistível, por favor. Nós ensinamos que a graça não é irresistível, que a graça é resistível. Isto é, a graça de Deus é para todos, porém Deus não obriga ninguém. Deus deixa as pessoas livres. Tem 2 caminhos, você que escolhe. Portanto, aqui, repetir. Só há um jeito de impedir a ação da graça de Deus na sua vida ou na minha vida. Qual? Primeiro, rejeitando-o de forma consciente e deliberada. Ou jogá-la fora com as próprias mãos após haver recebida. Fechando, a graça de Deus, queridos, não somente salva, mas vivifica aqueles que estão destruídos pelo pecado, capacitando-os a viver de forma plena e total para a glória de Deus. Fechando, eu cito 2 Coríntios 2,9, onde Deus diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus é a cobertura e o bálsamo para todas as aflições e ansiedade que nos afetam como filho de Deus. Deus abençoe a todos. E agora, Silas, é com você. Bom, meus irmãos, acabamos de ver essa gloriosa lição, né? Isso. A graça, né? Deixa eu até falar um pouquinho aqui, pastor, assim, uma linguagem mais humana. Pelo sacrifício de Jesus, Deus comprou um produto estragado, mas ele reformou, restaurou. Restaurou. Então, é nosso ponto. Bem, meus irmãos, meus amigos, acabamos de pastores de ministrar mais uma aula, né? Agora, a próxima aula, se Deus quiser,
será o dia, a lição de número 3, de 17 de julho. Qual é o tema, Cida? O tema da lição que vem no próximo domingo será a sutileza da imoralidade sexual. Então, nós temos assim, meus irmãos, que como diz o tema principal, né, pastor? Isso. Os ataques contra a Igreja de Cristo. E a imoralidade sexual é um dos itens que nós vamos estudar na próxima lição. Pode falar. Aqui para nós, meus irmãos, se você não adquiriu ainda a lição, adquira a sua lição. E participe conosco. Aqui o nosso objetivo aqui é jogar luz, trazer alguns subsídios. Assim sendo, o foco é abençoar a todos. Pai querido, te agradecemos nesse momento, por esse momento especial. Pedimos a tua bênção sobre cada um dos nossos irmãos. Abençoa ricamente. Usa essas lições para, mais uma vez, como nós sempre falamos, edificar, consolar, confortar. Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. 2022. O ano da restauração espiritual. Isso. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe. Meus irmãos, meus amigos, até a próxima, em nome de Jesus. E aproveite bem esta aula.